Oi pessoal, eu sou o professor Vidal, estou aqui juntamente com Ania para fazer mais um vídeo aqui para o nosso canal, tá certo? Esse assunto de hoje é a continuação do vídeo anterior, onde falamos sobre religião. Então seria um segundo vídeo, é um segundo vídeo sobre religião. Então vamos começar mais uma conversa histórica. Então vamos lá, no vídeo anterior nós tratamos aqui de algumas religiões primitivas e hoje nesse vídeo nós trataremos das religiões sapienciais, religiões espirituais e religiões proféticas, dando ênfase principalmente às religiões proféticas, que são aquelas que vão mais influenciar nossa sociedade, tá certo? Inicialmente, Ania vai dar aqui para vocês novamente aquela definição de religião. Bom, como eu falei no outro vídeo, religião pode ser definida como um conjunto de crenças e práticas sociais que tem uma relação com o sagrado. Eu não expliquei no outro vídeo, mas o que seria esse sagrado? Tudo aquilo que tem a ver com Deus e com a religião em si, ela é essa noção de sagrado. Então vamos lá, inicialmente vamos falar aqui sobre as religiões sapienciais. Essas religiões são aquelas que tem sempre um sábio ou vários sábios, tá certo? E são fruto da sabedoria desses sábios, tá certo? Então tem várias religiões muito importantes, como o confucionismo e outras religiões. Mas aqui nós vamos dar destaques para apenas duas. É o hinduísmo e o budismo, tá ok? O hinduísmo é considerada a religião mais antiga do mundo. Seus adeptos estão principalmente na Índia, que é um país da Ásia. Mais de 90% dos adeptos do hinduísmo, eles estão na Índia. É considerada, como eu já disse, a religião mais antiga. É a terceira maior religião do mundo. Ela só tem menos adeptos do que o cristianismo e o islamismo, tá certo? Não se conhece seu fundador, porque ela é fruto da união da cultura de vários povos ali do continente asiático. Temos também o budismo. Sim, o budismo, ele é uma doutrina espiritual e diferente de outras religiões, ele também tem muito uma doutrina filosófica. Ele tem o seu ideal é a busca pela iluminação. Ele foi a base das ideias budistas são nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, que ele foi o primeiro que conseguiu chegar nesse estado de Buda. O estado de Buda é um estado que você tem vários estados que você pode chegar no budismo, e o estado de Buda seria um estado maior. E esse Siddhartha foi o primeiro que conseguiu chegar nesse estado. O budismo, ele não, diferente dessas outras religiões, ele não necessariamente cultua um Deus. Ele tem mais a ver com uma jornada espiritual individual, mais interna. Uma frase que meio que resume o budismo é: tudo que somos é um resultado do que pensamos. Muito bem, e além do budismo, temos outras religiões espiritualistas. Sim, essas religiões espiritualistas, elas têm a crença de que depois que nós morremos, o nosso espírito, ele continua por aí, e esse espírito, ele tem uma tendência, ele tem tendências a se comunicar com os vivos. Muito bem. E temos também outras religiões aqui do Brasil, por exemplo, o Candomblé. Candomblé. Essa religião, ela é a religião dos negros africanos. Sabemos aqui que no Brasil tivemos por mais de 300 anos a escravidão negra, tá certo? E os negros que vinham da África como escravos, eles trouxeram essa religião chamada de Candomblé. Além do Candomblé, temos também a Umbanda. A Umbanda é o que chamamos de sincretismo religioso. Ela vai pegar elementos de algumas religiões, como o Candomblé, o catolicismo, o espiritismo, e com isso vai formar essa nova religião que surgiu aqui no Brasil no início do século XX, tá certo? Então ela vai pegar elementos dessas religiões e vai formar uma nova religião. Essa religião, ela tem assim uma equiparação não, mas tem elementos, tem santos,
por exemplo, da Igreja Católica, que ele vai ser dado um novo nome. Como no caso do que a gente explicou no outro vídeo, da Grécia e da Roma, que eles eram os mesmos santos, no caso da Grécia e da Roma, deuses, só que eles são dados nomes diferentes. Aqui no Brasil, por exemplo, se você pegar Iemanjá, é a Virgem Maria, tá certo? Se você pegar Oxum, é Nossa Senhora de Aparecida, e por aí vai outros santos que eles são também venerados na religião, na Umbanda, mas eles são com nomes diferentes, tá certo? Ania, e temos também as religiões proféticas. Sim, as religiões proféticas, assim, como o nome proféticas, vocês talvez associem a profetas, que é um dos principais pilares dessas religiões. Elas, em geral, giram em torno de três coisas: o seu profeta, o seu livro sagrado e o seu Deus. O profeta, ele é basicamente alguém que tem uma revelação vinda por Deus. Ele é quase como se fosse o porta-voz de Deus. Um exemplo dessas religiões proféticas são as religiões abraâmicas. Dentre elas temos o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Muito bem. E essas religiões, pessoal, como a Ania falou aí, que assim, seriam mais importantes para nós aqui do Ocidente, né? E aqui para o Brasil. Por quê? Porque é as que vão exercer mais influência na sociedade, tá certo? Inclusive, cada religião dessa tem um calendário diferente. Nós conhecemos basicamente o calendário cristão, que é o mais adotado no mundo, inclusive para comércio e tudo. Que é ali o início do calendário cristão. Se hoje estamos no ano de 2020, então quer dizer que o ano zero foi no nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Então por isso que estamos no ano 2000. Se você pegar, por exemplo, o judaísmo, ele tem o calendário judaico. Pelo esse calendário judaico, o início da contagem do tempo é a partir do momento que Deus criou o mundo. E temos também o calendário islâmico, que esse aí, o início da contagem do tempo para o islâmico, já vai ser a partir do ano de 622, que é quando vai surgir o profeta Maomé, tá certo? Esse ano de 622, pessoal, do calendário, é quando Maomé ele vai fugir da cidade de Meca para a cidade de Medina, tá certo? Que antes era chamada de Iatrebe e depois passou a se chamar Medina, a cidade do profeta, tá certo? Mas, independente de ter esses vários calendários, o que mais é utilizado para o comércio no mundo, para tudo, é o calendário cristão. Vamos falar aqui um pouco do judaísmo. O judaísmo, pessoal, o início dele, né? Ele está principalmente na Bíblia, ok? E é basicamente assim, conta a Bíblia que Abraão, que é o primeiro dos profetas, daí ele ser chamado, como a Ania falou aqui, de as religiões abraâmicas. Porque assim, o pessoal talvez não tenha o entendimento, né? Tem que dar uma pesquisada, que mesmo o islamismo, ele vem da religião, é uma religião abraâmica, tá certo? Porque todos eles têm Abraão como um de seus profetas. Como o primeiro profeta, tá certo? E o judaísmo, ele surge lá com os hebreus, que a história dos hebreus está naqueles 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é aí que conta que Abraão estava na cidade de Ur, e da cidade de Ur ele recebe uma mensagem de Deus para que leve o povo hebreu, naquela época chamado de hebreu, que significa hebreu significa além do rio Jordão. Então, esse povo hebreu é conduzido por Abraão até Canaã, a terra prometida. Eles passam um bom período na terra prometida, depois dá uma seca muito grande e os descendentes de Abraão, eles vão levar essas tribos hebreus, certo? Eles vão levar os hebreus lá para o Egito. Chegando no Egito, eles vão passar um período lá convivendo normalmente. Depois, alguns livros de história contam que o Egito entrou em guerra com um povo chamado Ixos e que os hebreus apoiaram esse povo. Por isso que depois eles foram escravizados, tá certo? E então eles passam vários anos lá e depois vai surgir a figura de Moisés. E no livro da Bíblia, Êxodo, vai contar a história de como Moisés vai tirar
o povo hebreu do cativeiro lá no Egito e levar até a terra prometida novamente. No caminho, é nesse percurso que no Monte Sinai, Moisés vai receber de Deus os 10 mandamentos, tá certo? Que é a base do judaísmo, tá certo? Esses 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, quando ele recebe esses 10 mandamentos de Deus, ele continua a sua caminhada para Canaã, né? O retorno a Canaã. Só que vai chegar um momento que Moisés ele vai morrer e ele não chega lá não chega com o pessoal, com os hebreus, de volta a Canaã. Bom, depois dessa morte de Moisés, Josué ele assume a liderança dos hebreus e esses hebreus chegam até a Palestina. Eles ficam um bom tempo lá e esses hebreus eles se estabelecem lá na Palestina. Vai ter um momento que o povo hebreu vai ser dividido nas 12 tribos, tá certo? De Israel. Dessas 12 tribos, 10 dessas tribos, elas vão assim, os livros tem um momento que para de contar a história dessas tribos. E das outras 2 tribos que vai ficar a tribo de Judá, né, que é uma das 12 tribos, e ela vai ter o maior destaque. Daí, essa tribo de Judá, aparentemente ela é a única que resta, ela fica no sul de Israel, e daí o nome de hebreus começa a ser chamado de judeus. Por isso, por causa de Judá, eles começam a ser chamados de judeus. Exatamente, que muitas vezes na pesquisa, né, foi até difícil assim encontrar pesquisando, porque qual vai ser o momento da história que os hebreus eles deixam de ter esse nome e eles serão chamados de judeus, né? O judaísmo, outro detalhe importante, é que ele tem como maior símbolo do judaísmo, um dos maiores, é o Muro das Lamentações. Esse Muro das Lamentações, né, onde os judeus eles fazem suas orações, tá certo? Ele fica em Jerusalém e ele é parte do segundo templo. Teve o primeiro templo de Salomão e depois foi construído um segundo templo. E esse templo ele é destruído pelos romanos, né, porque aquela região ali da Judéia pertencia ao Império Romano, era província do Império Romano. Então no ano 70, o general Tito, general do exército romano, ele vai destruir esse segundo templo. E ele vai deixar apenas uma parte do segundo templo, uma parte externa do templo, na visão dele, dos romanos, para que os hebreus, os judeus, né, eles se lembrassem do poderio do Império Romano. Já para os judeus, aquilo ali não, já estava no livro sagrado que parte do templo jamais seria destruído. Por isso que é um local mais sagrado para os judeus. Outra questão importante, pessoal, é assim, né? Por que os judeus, eles não aceitam Jesus Cristo como Messias, né? Porque o judaísmo, ele só aceita parte da Bíblia, principalmente aqueles 5 primeiros livros que eu já citei. Mas eles não aceitam Jesus Cristo como Messias. Na pesquisa assim, que fizemos, principalmente porque os judeus, eles queriam um Messias, um profeta que viesse para transformar o povo hebreu, judeu, chamado de judeu, numa potência mundial. Um Messias guerreiro, eles queriam. Entendeu? É assim, essa visão é a que tem nos livros. Já assim, se você for consultar os historiadores judaicos, eles vão dizer vários motivos por que eles não aceitaram. Não é o caso aqui da gente colocar, porque são vários motivos colocados. Então depende muito da visão. O judaísmo, o cristianismo, os historiadores têm umas visões um pouco diferentes sobre isso. Mas é importante dar esse destaque que os judeus, eles não aceitam. Tanto é que eles só aceitam aqueles 5 primeiros livros da Bíblia, a chamada Torá, que é a Bíblia dele, tá certo? Dos hebreus. A outra religião é o cristianismo, né? Como já falamos aí, vai surgir Jesus Cristo, vai surgir na Judéia, que era uma província do Estado romano, tá certo? A origem todo mundo, o pessoal que está assistindo o vídeo já deve ter uma noção, vai surgir Jesus Cristo, tem um período da vida de Jesus Cristo que não conta nos livros, nem na Bíblia, né? Eu acho, mas Jesus Cristo ele aparece e vai fazer pregações de uma religião de paz, de amor, de harmonia, mas a grande situação é que nesse período aí, o Império Romano era politeísta.
acreditava em vários deuses. Então, quando chega alguém contestando a autoridade do imperador, tipo assim, dizendo que o Deus, o Senhor de tudo é o Deus, né? O Senhor de tudo é só um Deus, não tem imperador romano. Então isso vai o quê? Vai de encontro ao Império Romano, tá certo? E é com essa situação do Império Romano e da figura de Jesus Cristo que Jesus Cristo vai terminar sendo preso e depois ele vai ser crucificado, né? Ele vai ser crucificado e depois a partir do momento da crucificação, da morte e depois da ressurreição de Jesus Cristo, alguns seguidores de Jesus Cristo vão, vamos dizer, fundar essa nova religião, o cristianismo, que no início era muito perseguido pelo Império Romano, pelos imperadores romanos que eram politeístas. Essas perseguições elas vão chegar ao fim quando... Bom, apesar deles terem sido muito perseguidos, eles começaram a crescer muito. E daí essas perseguições elas acabam no ano 313, quando Constantino, o imperador Constantino, ele concedeu a liberdade de culto a todos os habitantes do Império. Isso foi chamado de Édito de Milão. Então, não havia mais uma perseguição direta do Império com essa religião. O Édito de Milão, que a Ania falou, édito é uma lei, é um decreto, tá certo? Então, essa lei, esse decreto do imperador Constantino vai autorizar o culto da religião cristã, tá certo? E de todas as religiões. Inclusive depois Constantino ele vai defender o cristianismo e vai se tornar cristão também. Depois disso, no ano de 391, Teodósio ele declarou o cristianismo como a religião oficial do Império. Assim, os outros cultos foram proibidos e quem era perseguido o cristianismo virou o perseguidor desses outros cultos. É basicamente isso que a Ania falou. Então, no início da religião cristã, ela foi perseguida. Depois foi dada liberdade de culto. E, posteriormente, ela se tornou a religião oficial. Então, ela vai passar de perseguida a perseguidora, aqueles que eram chamados de herege, porque não eram cristãos, tá certo? Todos já sabem, mas o livro sagrado do cristianismo é a Bíblia, tá certo? Agora um detalhe importante que eu já vou aqui dizer, ó, que no final a gente vai falar, é sobre a cidade de Jerusalém, que fica em Israel. Essa cidade, ela é sagrada para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo, que vamos falar daqui a pouco, que são as três maiores religiões monoteístas. Outro detalhe importante do cristianismo é o seguinte, que no ano de 1054 vai acontecer o que chamamos de cisma do Oriente. Vai haver uma divisão da Igreja Católica. A Igreja Católica ela vai ser dividida em Igreja Católica Apostólica Romana, que é aqui no Brasil a maioria que segue a Igreja Católica são católico apostólico romano, e a outra parte vai principalmente naqueles países lá do Oriente não, lá da parte oriental da Europa, tá certo? Então esses países lá, eles vão se tornar, a igreja dele vai se chamar Igreja Ortodoxa Grega, tá certo? Vai ser Igreja Católica Ortodoxa Grega, tá certo? Essa daqui, ocidental, vai ficar com o latim sendo a língua de pregação e lá já vai ser a língua grega, tá certo? Alguns países que adotam essa religião ortodoxa, católica ortodoxa, nós temos algumas pessoas, não, milhões de pessoas nos Estados Unidos, Romênia, Rússia, Sérvia, vários países adotam. Na Igreja Católica a gente tem um Papa, né? Que é o líder da Igreja Católica, agora é o Papa Francisco. Lá não, lá tem os patriarcas. E um patriarca, aquele patriarca, vamos dizer, o que domina, que dá as ordens lá, mas ele não tem muito poder nos outros países, porque em cada país tem o seu patriarca, certo? E temos também outro detalhe importante, essa foi a primeira divisão da Igreja Católica, e temos também a segunda divisão da Igreja Católica, que vai acontecer a partir do ano de 1517, quando o monge Martinho Lutero, que era da Igreja Católica,
por diversos motivos que estavam acontecendo, diversos fatores que estavam acontecendo na Igreja Católica e que ele não concordava, ele vai fazer a reforma protestante, tá certo? Um dos motivos principais dessa reforma protestante vai ser a venda de indulgência, que para construir a Basílica de São Pedro, tá certo? Lá em Roma, o Papa Leão X determinou que fosse cobrada essas indulgências, que é o perdão do pecado. Então era assim, se você tivesse cometido determinado pecado, você poderia pagar para ter a sua salvação. Exatamente, pagar em dinheiro, em moeda, lá naquela época era mais moeda, né? Não tinha esse dinheiro de papel. Senão você podia dar terra, dar umas criações, gado, não sei o quê, e a igreja lhe perdoaria pelos seus pecados. E Martinho Lutero ele vai ficar contra isso, porque ele diz que só quem pode perdoar é Deus. Né? Depois vai ter uma situação lá que a Igreja Católica não vai mais permitir essa venda de indulgência, certo? E temos, Martinho Lutero ele protestou contra isso, mas protestou também contra a corrupção no alto clero, o luxo excessivo, a venda de simonia, que era relíquias sagradas, era vendido, entendeu? Que inclusive descobriram que algumas relíquias sagradas existiam diversas dessas relíquias ditas sagradas. Exatamente, eu já vi aí um livro que conta que a tíbia, né, que é parte do osso do jumento lá que conduziu Jesus Cristo. Tinha várias delas. Várias e várias vendidas, entendeu? Então, isso aí, parte desse negócio, ele parte dessas causas da reforma protestante. Depois a igreja, ela vai proibir, tá certo? Algumas situações dessas. Martinho Lutero, ele tinha essa nova igreja que ele está fundando, chamada de Igreja Luterana, tinha algumas características. Uma das características é que eles acreditavam que a salvação vinha pela fé, não como na Igreja Católica, que era a salvação pela fé e pelas obras. Ele também acreditava na livre interpretação da Bíblia, porque como a Bíblia estava em latim, muita gente não conseguia interpretar sozinha, eles não conseguiam ler sozinha a Bíblia porque não entendiam a língua. Então, só os padres que tinham o controle dessas Bíblias e também não tinham muitas dessas Bíblias. Exatamente, porque nessa época os livros impressos era pouco. Sim. E nessa mesma época que está tendo essa reforma, um pouquinho antes, vai surgir um cara aí famoso chamado John Gutenberg, que ele vai inventar a prensa ou a imprensa. É uns tipos móveis que a partir dele você vai conseguir produzir, imprimir muitos mais livros, inclusive muito mais Bíblias. Tá, ok? E aí ele acreditava que cada um tinha que ler a Bíblia e interpretar ela, não pelo que o padre falava. Ele também ia contra o celibato clerical, que era que os padres não podiam casar. Por exemplo, no caso deles, os pastores, eles podem casar. Na religião católica, os padres não podem casar. E também ele ia contra o culto das imagens. Por exemplo, o culto da Nossa Senhora, o culto da Virgem Maria, etc. Exatamente isso aí. E, pessoal, teve aí com essa reforma protestante, que é bom ter esse entendimento, né? Porque tem até um livro aí famoso que ele diz o seguinte, é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tem alguns autores aí famosos que ele diz que onde teve o protestantismo, ele cita alguns exemplos como Estados Unidos, como Holanda, diz que houve um maior desenvolvimento daquele país, tá certo? Isso aí é discutível, tá certo? Mas nesse âmbito aí dessa reforma de Martinho Lutero, vai surgir também a figura de João Calvino. João Calvino, ele vai fundar uma religião chamada de Calvinismo. E essa religião, ela tinha a teoria da predestinação. Dizia o seguinte, diz, né? Porque tem ainda os calvinistas. Diz o seguinte, que a pessoa quando nasce já está predestinado a ser salvo ou não. Você não tem o que fazer, você não tem obra para fazer, você não tem nada, você só tem que aceitar. E agora Calvino ele dizia o seguinte, e a religião dele dizia o seguinte, que a riqueza material conquistada, a riqueza material é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação.
Por isso que diz que alguns países onde tiveram essa religião, onde essa religião foi dada mais ênfase, onde tiveram mais adeptos, eles prosperaram mais. Mas isso é discutível, tá certo? Eu estou só fazendo uma colocação aqui, mas é discutível essa situação. Nesse período dessas reformas protestantes, tá certo? Temos também o anglicanismo. Na Inglaterra, nesse período, tinha o rei Henrique VIII. E Henrique VIII era casado com a rainha Catarina de Aragão. E esse rei ele queria se separar, queria que o seu casamento com Catarina de Aragão fosse anulado para ele se casar com uma jovem chamada Ana Bolena. Só que ele mandou um emissário lá falar com o Papa e o Papa não autorizou. Como o Papa não autorizou, Henrique VIII ele vai dizer o seguinte: tudo bem então vou formar uma nova religião aqui na Inglaterra. Ele criou a própria religião para conseguir se separar. Exatamente, ele vai fazer o anglicanismo e aí, como ele é chefe religioso, né, ele vai fazer a sua anulação do casamento e vai se casar com Ana Bolena. Hoje, a maioria dos ingleses, eles ainda são dessa religião, do anglicanismo, que ela tem característica do protestantismo e do catolicismo, tá certo? E hoje em dia, nós tivemos essa reforma protestante, né, no século XVI, e depois foram sendo criadas várias e várias igrejas, que não é o caso aqui da gente citar. Aqui no Brasil mesmo nós temos várias igrejas protestantes, certo? E no século VII, o que foi que aconteceu aí? Bom, na Península Arábica surgiu uma nova religião, que era o islamismo. Como eu tinha mencionado, as religiões proféticas elas se baseiam em 3 coisas. E o islamismo ela era uma religião profética, então ela também se baseia em geral nessas 3 coisas. No caso, o islamismo tinha como seu profeta Maomé, tinha como seu livro o Alcorão e tinha como seu Deus Alá. É importante falar também que esses seguidores do islamismo, eles são chamados de muçulmanos. Muito importante isso aí, porque às vezes a gente vê alguns noticiários, né, muçulmanos, islâmicos. Então, a religião é o islamismo. E os seus seguidores são chamados de muçulmanos. Tipo assim, a religião cristã e os seus seguidores são chamados de cristãos, né? Então, vamos lá. Esse islamismo, pessoal, ele vai surgir com a figura de Maomé. Isso aí, o islamismo é importante estudar, porque ele está sempre nos noticiários, né? Sempre tem algumas guerras aí entre islâmicos, cristãos, judeus, etc. Esse islamismo vai ser assim, ó, mais ou menos. Nesse século VII, quando a Ania falou, vai surgir lá nessa península a figura de Maomé. Maomé, inicialmente, ele vivia em Meca, e lá em Meca, depois ele fez uma viagem, e nessa viagem que ele fez ali pelaquela região da Europa, ou ali da Terra Prometida, ele vai ter contato com a religião, com essas 2 religiões monoteístas que existiam, com o judaísmo e com o cristianismo. Ele vai ter contato, tá certo? Tanto é que para Maomé e para a religião islâmica, os profetas da religião cristã judaica, né? Abraão, Moisés e Jesus, eles são considerados profetas e importantes. Só que para o islamismo, o mais importante dos profetas vai ser Maomé, tá certo? Então Maomé, depois desse contato, vai chegar um momento da vida de Maomé que ele vai pregar que o anjo Gabriel mandou uma mensagem para ele de uma nova religião, tá certo? Então, ali na região da Arábia, os habitantes os habitantes daquela área, daquela região, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E aí Maomé vai começar a pregar a existência de um único Deus, que ele vai chamar de Alá, tá certo? Ele vai chamar o Deus dos islâmicos de Alá. E depois de um certo período, ele leva essa ideia para Meca, só que lá em Meca, o pessoal não aceita essa religião proposta por Maomé. Vai expulsar Maomé de Meca. Maomé vai fugir para a cidade de Iatrebe, e depois essa cidade vai ser chamada de Medina, cidade do profeta. Lá em Medina, ele consegue fortalecer essa religião, o islamismo, vem com um grupo de
de combatentes, um exército, e ele vai trazer essa religião para Meca e vai dominar essa religião rapidamente. Ela vai se expandir por toda aquela região da Península Arábica e vai dominar grande parte ali da Ásia, da África e até na Europa. A Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, durante muito tempo ela foi dominada pelos muçulmanos, tá certo? Como detalhe famoso, tem a pedra chamada de Kaaba, que fica lá em Meca, que essa pedra é o símbolo maior do islamismo, tá certo? Essa religião depois ela se dividiu, depois da morte de Maomé, ela vai se dividir em algumas seitas, em alguns grupamentos diferentes, como xiitas, sunitas e outros, certo? Assim como teve uma divisão na religião católica, também teve divisão na religião islâmica. E hoje em dia são até inimigos, os xiitas, dos sunitas e outras seitas, tá certo? Pessoal, essas religiões, tá certo? Elas nem sempre conviveram em harmonia. Nós já falamos aqui para vocês um pouco no vídeo anterior, sobre as cruzadas, né? As cruzadas eram expedições militares religiosas que saíram de alguns países. Aconteceram 8 cruzadas, que elas saíram de alguns países da Europa para retomar Jerusalém, a Terra Santa. Por quê? Porque os muçulmanos tinham tomado Jerusalém, tá certo? Então isso aí está no contexto dessas guerras religiosas. Também depois da Reforma Protestante de Martinho Lutero, tivemos várias guerras religiosas entre católicos e protestantes, tá certo? Atualmente, um local onde tem mais essa questão da religião, das guerras religiosas influenciando no mundo, é ali na região do Oriente Médio, tá certo? Tem várias situações lá, na guerra da Síria, envolve a parte de poder, mas envolve muito religião. E tem uma cidade, assim, que ela é símbolo nessa guerra religiosa, que é a cidade de Jerusalém, porque ela é importante para 3 religiões diferentes, então eles meio que têm essa divergência nessa cidade. Exatamente, porque é assim, né? Já chegando assim ao final desse vídeo, em 1948 foi criado o Estado de Israel. E na proposta da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, era para ser criado o Estado de Israel e um Estado palestino, tá certo? Mas só foi criado o Estado de Israel. Mas a cidade de Jerusalém, Israel considera ela como sua capital. Mas para a ONU... para a ONU ela é uma cidade internacionalizada, ela não é de ninguém, ela não pode ser dita como capital ou cidade de ninguém, ela é internacional. Exatamente, inclusive lá em Jerusalém tem parte da cidade, ela é ocupada mais por muçulmanos, né? Por palestinos muçulmanos, parte da outra cidade, dessa cidade é formada mais por cristãos e parte é formada por judeus, tá certo? Então é uma cidade que vamos dizer, um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir por ser uma cidade sagrada para essas 3 maiores religiões, certo? Pessoal, então estamos encerrando aqui esse vídeo aula, tá certo? Religião é um assunto importante para o entendimento, é importante para o Enem, é importante para você entender o que tem nos noticiários, é muito importante para o dia a dia, para você conseguir conversar e discutir um pouco sobre a religião. Lembrando que a gente fala da religião historicamente. Religião depende da fé de cada um. E fé não se discute, tá certo? Bom, queria pedir para vocês se inscreverem no canal aí, né? Ativar o sininho também para receber toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Dar o like para a gente saber mais ou menos o que vocês estão achando. E comentar também o que a gente pode melhorar nos vídeos, o que vocês estão achando dos vídeos. Também seguir nas nossas redes sociais, porque muitas vezes a gente avisa por lá quando vai lançar vídeo novo. Pessoal, então é isso aí. Estamos encerrando esse vídeo. Até o próximo. Valeu!